essa informação? Então, a gente não sabe o exato momento que ele se acidentou. Conversando com ele, quando eu cheguei na sala onde a gente é liberado para poder ter esses 30 minutos, ele não conseguia falar, ele não se lembrava. Eu perguntei para ele, foi pela manhã? Porque ele tem uma pequena janela. Ele falou, eu acho que não, porque ainda não tinha luz do dia. Então a gente não sabe se foi já amanhecendo ou se foi à noite, na madrugada. A gente não sabe o tempo certo. Ele teve muita dificuldade. A gente não sabe se ele estava dormindo, levantou sonolento para ir ao banheiro e na volta caiu, porque eu fiquei sabendo que tem um degrau do quarto para o banheiro. A gente não sabe exatamente. Então não posso confirmar isso para você. Se ele teve tempo de lembrar também, se ele tem essa medicação forte que ele toma, um Ampliquitil, que deixa ele muito sonolento, tanto que tem que ser fracionada. Se ele tomar um comprimido de 100 miligramas, né, doutor Caiado? Então, ele fica o dia todo deitado, ele não consegue interagir com você, então é fracionado. Então ele não fica 100% bem. Então não sei se ele lembrou também que ali tinha uma campainha para ele poder pedir ajuda. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo, por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento, e eu acho que isso é até ele trabalha o subconsciente dele para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa eu fico sempre ao lado dele. Quando ele levanta, eu já estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele tem aquela tontura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente. É óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei sim. Eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi o relatório para a Polícia Federal. Eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele. E a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia. Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas. Então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar às 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele às 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Quem administra os remédios dele? É a PPF, são os agentes da Polícia Penitenciária. Ele pode ter caído nesse período entre 7h20 e 8h40 Não. Foi antes? Não, porque ele tem uma pequena janela no quarto e ele lembra que estava escuro. Tanto que ele fala que não sabe se estava amanhecendo, se já era por volta de 4, 5 da manhã, ou se era... Ele não sabe. A gente não conseguiu tirar muita informação dele, porque ele ainda estava tonto, ele estava bem apático quando eu encontrei com ele. O que me preocupou foi o machucado no dedo dele, que realmente foi um machucado, uma lesão que estava sangrando. Eu não conseguia entender como que ele caiu. Eu fiquei com aquele episódio que eu até relatei para vocês ontem, que eu suspeitava de uma crise epilética, porque foi bem feio, né, o quadro que ele teve aqui no hospital. Mas enfim, Ele não... relatou dores, como é que está o estado psicológico dele também? Ele está abalado, né? Não tem como ficar bem na situação que ele está, não tem como ficar bem tomando medicação por 9 meses. Então Ele falou? Ele sente dores, ele convive com a dor. Vocês Ele então consegue. conseguiram falar com ele tanto antes quanto depois desse? Não, apenas 30 minutos ontem, que foi o nosso direito. Hoje a gente não foi permitido estar com ele, nós viemos para cá até achando que nós poderíamos estar com ele. Ele já subiu direto para os exames de imagens
E ele conseguiu fazer o eletro no quarto, mas a gente foi impedido de entrar. E quais seriam as próximas estratégias agora? Com certeza eu eu estou com ele e eu quero cuidar do meu marido. Eu quero cuidar do meu marido. A defesa vai reforçar o pedido de prisão domiciliar? Vamos reforçar, até porque não tem justificativa para ele estar preso. Como eu falei para vocês, não menosprezando o quadro de saúde do ex-presidente Collor, mas ele foi liberado porque ele tem apneia do sono e meu marido tem outras comorbidades que fala que ele precisa ter esse acompanhamento. Então, ok, ele está na superintendência, ele deveria ter um enfermeiro, um médico 24 horas disponível. Foi alegado que nos autos que ele teria esse atendimento. Ele sofre o acidente na cela não, ele é uma solitária, é um quarto fechado, né? Ele sofre o acidente e o perito só chega 40 minutos depois da primeira medicação, às 8 horas da manhã. Então tá tudo errado, me desculpa. Você está dizendo que a polícia está sendo negligente com ele e com esse cumprimento aí dessas... Olha, eu tô falando para vocês que ele deveria estar em casa, ele não deveria estar numa solitária com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados, tanto a alimentação quanto a medicação. Estamos diante de um regime de exceção explícita. Está claro que a lei, o espírito da lei não está sendo respeitado no Brasil. E o pior, quem não está respeitando isso? O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião máximo, a instituição máxima guardiã do respeito à lei. Como lembrou ainda agora a Kátia Magalhães, como é que pode um pedido de recurso de habeas corpus, um recurso importantíssimo que protege o ser humano, está lá dormindo na gaveta do ministro André Mendonça? Nem sim, nem não. E que se dane, né? O preso Felipe Martins, também alvo de outra injustiça implacável, sistemática. Então, tudo isso vai pesando contra o Brasil. O Brasil está se equiparando da pior maneira possível a uma Venezuela, mas eu afirmo categoricamente, estamos muito pior do que eles, porque lá a coisa é feita em cima de uma ditadura explícita bolivariana. Aqui é uma ditadura disfarçada, travestida de democracia, que de democracia não tem nada, e ainda vão debochar da cara da gente amanhã falando em democracia inabalada. Não, a nossa democracia ela está na balada, mas uma balada de 13ª categoria, uma balada autoritária, tirânica, de desrespeito total aos direitos fundamentais. Nota menos 13 para toda essa esculhambação institucional. Doutora Kátia, quero te... Jair Bolsonaro é um sequestrado pelo regime, né, para usar uma palavra que tem sido indevidamente aplicada ao narcoterrorista Maduro. O sequestrado verdadeiro é Jair Bolsonaro, porque quando uma autoridade, no caso um juiz, em vez de aplicar a lei, ele aplica o seu próprio desejo, os seus próprios caprichos, aí nós não temos mais Estado de Direito, nós não temos mais legalidade estrita, não temos mais nada disso. Nós temos terror de Estado. É o que nós temos vivido no Brasil. No Brasil, pelo menos desde 2019, pelo menos desde a instauração desse inquérito das fake news, foi se construindo gradualmente um estado de exceção. A sociedade tem se acostumado a banalizar, a normalizar tudo isso, mas chegamos a um ponto que até mesmo veículos de mídia, muitos deles alinhados ao progressismo, à esquerda, mas fatos são fatos. Não dá para mascarar. Jair Bolsonaro é um preso político, agora é um enfermo sequestrado, sabe-se lá as condições dessa queda. Isso é muito importante, que os exames realizados hoje sejam divulgados com a maior transparência, com a maior clareza, sabe-se lá a causa dessa queda. Então, pode ter havido falta do Estado, inclusive no momento anterior ao evento. Eu não estou acusando ninguém, estou suscitando uma possibilidade, já que Bolsonaro é um senhor de idade, enfermo, que se encontra debilitado, a
possibilidade de queda já é muito agravada devido à idade avançada, queda em idosos. Bolsonaro é um idoso, não à toa a própria lei de execução penal prevê a possibilidade de prisão humanitária para idosos enfermos, mas Alexandre de Moraes tratorou também a lei de execuções penais e manteve Bolsonaro encarcerado, correndo todos os riscos, e de ontem para cá agravou exponencialmente os riscos de lesões, sabe-se lá de qual magnitude, né? Aguardemos, mas de toda forma a reverberação na mídia estrangeira é muito importante, mostrando que o Brasil se tornou um estado de exceção, um país muito perigoso para quem queira ser minimamente livre.